Agora eu vou explicar um pouco sobre os materiais de desenho e os materiais, no caso, que vão ser utilizados para a realização dos exercícios da apostila e do curso em si. Primeiro, lápis. Vai ser um lápis grafite. O que diferencia dos lápis convencionais que você vê? Normalmente o que você vê nas papelarias em geral é o lápis que a gente chama de HB, que é o mais convencionalzinho que você vê. Vou até escrever aqui, HB. Onde você vê isso? Na parte final do lápis, se você der uma olhadinha, tem uns númerozinhos, ó. Esse, no caso, é um 2B. Mas grande parte dos que você vê na rua é um HB. Esse H, ele vem de hard, vem de duro, B vem de black. O que acontece? À medida que esses numerozinhos, essas letrinhas no final vão vindo para essa direção, como por exemplo o B, que no caso é como se tivesse um. Aí o 2B, 3B, 4B e vai seguindo em frente. Quanto maior esse número que tem na frente desse B, esse lápis ele vai ser mais escuro, como eu disse, vem de black, de preto no caso, e também vai ser mais macio. Então, por exemplo, esse lápis aqui, ó, não sei se está focando, mas ele é um 4B. O que significa que ele é mais escuro do que esse, que é um 2B. Então, se eu pressionar, e ele também vai sair de forma mais fácil. Esse é um 4B. E esse, mesmo eu colocando pressão, ele não fica tão escuro. Que no caso é um 2B. Então, quanto mais para cá, quanto maior o númerozinho na frente do B, o lápis ele é mais macio, solta o material com mais facilidade, e ele também é mais escuro. E por quê? Porque o lápis grafite ele consiste na mistura entre a argila e o grafite em si, o carbono ali. O grafite em si. E o que acontece? Quanto mais para essa direção, quanto ela vai ter mais argila, então vai ser um lápis mais duro. E quanto mais para essa direção, é um lápis que tem menos argila e tem mais o grafite. Então ele vai ser mais mole, que o grafite é mais mole. Pronto. Aqui explicamos sobre os lápis B. Eles vão ter várias graduações, dependendo da marca, tem graduação que vai até 8, 10, 12. O que acontece? Tem lápis que eles são bastante duros também. Se perceber, a gente viu só os Bs. A gente vai ver agora os Hs. H, 1H, como se fosse, 2H, 3H. Quanto mais pra cá, quanto maior esse númerozinho que vem do lado do H, esse lápis ele vai ser mais claro e ele vai ser mais duro. Então, resumindo, quanto maior o número no B, mais escuro. Quanto maior o número no H, vai ser mais claro. Aqui eu não tenho nenhum H, mas ele é igual a esse. Ele tem um número H. No caso, esse aqui tem um 2B, só que teria tipo 2H. Mudaria isso. Para as folhas. Esse tamanho vou explicar inicialmente pelo tamanho. Normalmente esse tamanho que vemos, que é o tamanho de caderno na rua, tamanho convencional que utilizamos no dia a dia, no papel sulfite, esse se chama tamanho A4, tamanho em si. A4. Se a gente pegar essa folha e cortar no meio, ele vai ser um tamanho A5. E se, por exemplo, eu tivesse uma folha que tivesse o dobro desse tamanho, ele seria um A3. Então, esse número, quanto menor o número na folha, maior a folha. Por exemplo, aqui eu tenho uma folha que é um tamanho A1, que é uma folha bem grande. Outra questão, a gente tem na folha o que chama de gramatura. O que seria isso? Existem papéis que são mais finos. Esse é um papel sulfite bem fininho. E esse papel é mais grosso, parece às vezes até um papelão. Essa espessura do papel que a gente chama de gramatura. Quanto maior a gramatura, aquele papel normalmente ele aguenta mais coisa. Então, papéis de desenho normalmente é uma gramatura maior. Como se eu for utilizar, por exemplo, tintas. Tinta, ela mexe muito com água, com coisas mais molhadas ali, que podem danificar mais esse papel fofinho. Então é interessante, por exemplo, a aquarela, que mexe com água. É interessante utilizar uma graduação bem maior. Às vezes tem papéis de aquarela que são 300 ou mais a gramatura. Esse aqui
deve ser uns 180 por aí. Esse normalmente eu nem sei se o sulfite, mas ele é uma graduação bem abaixo. Esses papéis eles são vendidos em blocos, normalmente de 20 folhas. Esse que a gente está utilizando é escolar, da linha escolar da Canson, que já é uma linha bem boa. Canson é um marco utilizado pelos grandes mestres. E o que acontece? É basicamente uma linha de estudo ali, de desenho, que aceita vários tipos de técnicas. Mas outra questão do papel ainda, sim, sobre cada material tem muitas questões. É a textura. Então o papel ele tem um lado certo de ser usado. Não sei se vai dar para perceber aqui. Talvez não por conta do foco, mas eu vou colocar aí um exemplo de papel texturizado. O papel ele tem um lado que ele tem mais textura, ele é mais ásperozinho, tem mais um desenho de textura, e tem um lado que ele é mais liso. O lado correto de se utilizar, claro, você pode utilizar o outro, dependendo do seu propósito, mas o lado correto de se utilizar é o lado da textura. Então tem papéis como, por exemplo, que são mais lisos, se não me engano, o Fabriano é alguns, que eles têm o seu objetivo, são muito utilizados para hiperrealismo. Tem papéis que são mais texturizados para aguentar determinadas técnicas, como se eu for utilizar um papel para desenhar com carvão, algum material desse estilo, tem que ser um papel que tem mais textura para ele prender aquele material, segurar ele. Então a gente até agora já viu que os lápis tem lápis mais escuros, tem lápis mais claros. Já vimos também que o papel ele pode ser grossinho, que é a gramatura. Ele tem os tamanhos, 1A5 é pequeno, 1A6 é menor ainda, é metade. O que acontece? Ele também tem a textura. E esse papel que a gente está utilizando, em si, ele é da cor creme, é da cor branco, que vamos utilizar bastante. Mas muitos papéis também são coloridos. Eu acho que eu tenho até um desenho aqui num papel colorido, e seria uma boa representação porque ele tem textura. Esse seria um exemplo de papel colorido. Ó. O papel em si é desta cor, e nele em cima eu vim aplicando outras cores e utilizando ela como base. E esse papel também é bastante texturizado, dá pra ver várias bolinhas, ó. Por quê? Porque essa técnica é pastel. Então ela necessita de uma gramatura maior. Ó, tem até o nome do papel aqui, não sei se dá pra ver, papel mitentes. Necessita, no caso, de uma textura maior. Parece até floquinhos de mel ali, as colmeiazinhas. Tá, então essa primeira aula realmente é para vocês só entenderem o material. Dependendo da sua idade, seria interessante utilizar um estilete para fazer ponto. Eu vou até lançar um vídeo futuramente ensinando como fazer ponto com estilete. Se não, você pode pedir para o seu pai, se você for criança, no caso, adolescente. Ou no caso de nenhum dos dois souberem como realizar, ou não terem tanta facilidade de mexer com facas ou algo do tipo. Claro, se você for criança, peça um responsável. Neste caso, você pode utilizar um apontador, que eu até utilizo. Tem ótimos apontadores, são bem baratinhos. Tem apontadores mais caros, é claro, como apontadores da manivela. Mas inicialmente, para os exercícios, pode utilizar apontadores normais, convencionais.